A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Não é? Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias e dos eventos escatológicos. Se você não é cristão ainda, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador. Você fazer a melhor, a mais importante escolha que um ser humano pode fazer aqui na Terra, que é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa ser uma nova criatura, para que você possa receber a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente, a maior recompensa que um ser humano pode receber aqui nesse mundo, que é a sua salvação. Jesus disse, olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? É claro que como seres humanos, nós temos as nossas pretensões, né? Nós estudamos, trabalhamos, nós temos os nossos objetivos, que isso não é pecado não, mas não resta dúvida que a maior escolha, que a maior decisão da nossa vida é essa, onde nós iremos passar a eternidade. E tem pessoas que dizem assim, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Não, não, não. Isso não é correto. Deus vai fazer conosco aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos. Então, no final dessa vida, só tem dois destinos, ou salvação eterna ou condenação eterna. E eu sei disso, eu tenho certeza disso, que você não quer ir para o inferno, que você não quer para a perdição eterna. Não, 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 eu sei que você não quer. Você quer ir para o céu, correto? Concorda comigo? Desfrutar da eternidade feliz e segura com Deus no céu, com Cristo por toda a eternidade? Bem, o que é que eu faço, professor? Receba Jesus como seu Salvador pessoal e obedeça, sirva Jesus até o fim dessa vida. Jesus disse assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Né? Nos programas anteriores, nós já estudamos várias profecias que comprovam isso, que as profecias bíblicas, elas não falham, elas são infalíveis. Então, nós vimos no último programa, por exemplo, que Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Foi essa profecia aí. Davi seria constituído rei de Israel. E hoje nós vamos estudar outra profecia sobre o reinado de Davi e veremos que Davi, essas profecias estão lá nos primeiro e segundo livro de Samuel, né? Você sabe disso. Então hoje nós vamos estudar outra profecia sobre Davi, de forma mais específica sobre o reinado de Davi, e veremos que Davi desejou construir um templo para colocar a Arca da Aliança, que era aquele principal objeto que estava lá no tabernáculo, né? Mas Deus falou que não seria ele quem iria construir o templo, mas um de seus filhos, e que através de seu filho, o seu reino seria estabelecido para sempre. É esse o assunto que nós vamos estudar hoje. Abre a tela, por gentileza, para que nós possamos ver a primeira tela do nosso programa. Muito bem, a profecia. Qual é a profecia que vamos estudar hoje? Salomão construiria o templo e o seu reino seria estabelecido para sempre. Então é sobre isso que nós vamos estudar. Mas antes, deixa eu falar algo aqui que eu considero por demais importante. Você sabe disso? Que o programa Instantes Finais, ele tem um caráter escatológico, né? Você sabe disso. O objetivo é falar sobre as profecias bíblicas e principalmente as coisas que estão por acontecer. Mas estamos estudando algumas profecias que comprovam, que confirmam a veracidade das profecias bíblicas.
Então, se você perguntar assim, professor, o que é que me faz crer ou acreditar ou ter a certeza que os eventos futuros vão acontecer, como, por exemplo, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, o estado eterno e perfeito? É simples, é só você olhar para as profecias que já se cumpriram. Então, a Bíblia está repleta de profecias, são centenas de profecias que já se cumpriram. E é isso que nos dá a garantia que as demais irão se cumprir. Lembra do que Paulo disse, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14? Paulo diz assim, olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que a garantia que temos que os mortos vão ressuscitar é que Cristo ressuscitou. Ou seja, eu estou confiando nas profecias que vão se cumprir por causa daquelas que já se cumpriram. Então, é por isso que nós estamos, dando um passeio na Bíblia, estudando essas profecias. Eu gostaria que você desse aí a sua opinião. Se você não tem uma dúvida, não tem uma pergunta, mas que você mande uma mensagem aí, 994661010, e fale sobre essa nova temporada. Dê o seu parecer sobre essa nova temporada. Nós que fazemos a produção dos Instantes Finais, nós vamos nos sentir felizes em saber você está gostando. Deixa aí a sua sugestão, a sua crítica ou a sua opinião sobre essa temporada dos Instantes Finais. Muito bem, então vamos estudar a profecia. Pode abrir a tela, por gentileza. A profecia: Salomão construiria o templo e, além disso, através da descendência de Davi, o seu reinado, o seu reino seria estabelecido para sempre. Essa imagem aí, na verdade, nós vamos explicar. Esse que está sentado seria o próprio rei Davi, claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, e esse que está de pé falando com Davi é exatamente o profeta Natã, que foi o homem que Deus escolheu para estar ali, um profeta de Deus ao lado de Davi, lhe ajudando, lhe assessorando e sendo um porta-voz de Deus em muitas ocasiões. Esse texto que vamos estudar hoje está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, os versículos 1 a 17. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Veja que coisa interessante. Então você sabe disso, que no início do reinado de Davi foi marcado por muitas guerras, muitos conflitos armados, muitas batalhas contra povos inimigos e principalmente contra os filisteus. Mas houve um período do reinado de Davi que ele estava em paz. Deus deu a ele descanso dos seus inimigos. E aí veio o desejo ao coração de Davi fazer o quê? Construir um templo para colocar a Arca da Aliança. E deixa eu lembrar aqui mais uma vez que você sabe disso, que quando os hebreus estavam saindo lá do Egito com destino à terra de Canaã, Deus havia dito a Moisés que fizesse o tabernáculo, lembra disso? Aquele templo móvel, onde havia 6 objetos, o altar dos holocaustos, a pia de bronze, o candelabro, a mesa com os pães, e havia ali o altar de incenso, e dentro do lugar santo dos santos a tenda, que era exatamente a Arca da Aliança. Vamos contar? Então, lá no átrio, 2 objetos. Quais eram? Isso, muito bem. O altar dos holocaustos e a pia de bronze. No lugar santo, 3 objetos. Quais eram? Eu vou dar um tempo para você responder. Isso, muito bem. Havia a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. E no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, só tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, era símbolo da presença de Deus. Uma arca feita de madeira, coberta de ouro, com uma tampa chamada de propiciatório, e em cima daquela Arca da Aliança, naquele propiciatório, aqueles 2 querubins, cujas asas tocavam uma na outra. Era assim que estava
os objetos, os utensílios lá no lugar santo ou santíssimo e lá no tabernáculo. Só que depois que eles conquistaram a terra de Canaã, essa tenda ficou onde? Ficou lá em Siló. Então não havia ainda um templo no período, por exemplo, dos juízes, no período da monarquia. Não havia um templo, uma casa. E qual era o desejo de Davi? Davi, já que ele não estava em guerras, em conflitos com outras nações, pensou consigo: olha, eu estou morando numa casa de cedros, de uma madeira de excelente qualidade, e a arca de Deus, aquele objeto sagrado, está habitando em cortinas. Eu quero fazer um templo, uma casa para Deus. Veja que a intenção era boa, mas não era o tempo de Deus. A intenção era boa, mas não era a pessoa escolhida por Deus. Então, é importante nós lembrarmos disso, que a intenção de Davi foi boa, mas ele não era a pessoa escolhida por Deus e não era ainda tempo de o templo ser construído. Abre o texto mais uma vez, capítulo 7, versículos 1 e 2. Aí ele disse a Natã: ora, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Aí vamos ver qual é a resposta de Natã. O que é que Natã diz? Passe o texto, por gentileza, versículos 3 e 4. Aí disse Natã: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E eu posso dizer aí que Natã não estava sendo usado por Deus nesse momento. Com certeza não. Não foi Deus que disse a Natã: Natã, diz assim ao rei, vai porque o Senhor é contigo. Não. Porque Natã, ele era um profeta, mas ele também era um conselheiro do rei. Então Natã agiu como um ser humano, como um conselheiro. E eu diria que qualquer um de nós diríamos o mesmo a Davi. Muito bem, Davi, a intenção do seu coração é boa. É uma coisa boa, vai, Deus é contigo, Deus está nesse negócio. Mas vamos ver qual foi a resposta de Deus? Pode abrir a tela, por gentileza. Porém, sucedeu que naquela mesma noite que veio a palavra do Senhor a Natã. Então veio a palavra de Deus a Natã. O que é que Deus diz? Pode passar o texto, por gentileza? Vai e diz a meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor. Agora sim, agora não era mais palavras de Natã, agora era a palavra de Deus. Edificar-me-ias tu a casa para a minha habitação? Como quem diz assim: será que és tu, Davi, que vais edificar-me uma casa para a minha habitação? Aí Deus diz assim: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Eu nunca habitei em casa alguma, mas andei em tenda e em tabernáculo. Que coisa interessante. Nós já dissemos aqui que aquela arca da aliança era um símbolo. É claro, era uma representação da presença de Deus. É claro que Deus não habita dentro de uma arca da aliança, claro que não. Salomão, quando construiu o templo, ele disse assim: olha, que nem o céu dos céus pode conter Deus, quanto mais essa casa. É claro que Deus não cabe, não é? Uma arca não pode comportar a presença de Deus. Mas aquilo era um sinal visível, era um símbolo da presença de Deus. E Deus agora estava falando a Davi através do profeta Natã, que sempre habitou em casa de tendas, porque não foi isso que Deus havia dito a Moisés, que fizesse o tabernáculo. Não foi Deus que disse a Moisés que recolhesse as ofertas. Não foi Deus que chamou a Oliabe e Bezaleel para construir o tabernáculo com os seus utensílios. Então a intenção do coração de Davi era boa, mas não era uma determinação de Deus, não era uma ordem de Deus, não havia chegado o tempo de Deus, não era Davi a pessoa que Deus havia escolhido para construir o templo. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus diz assim, através de Natã: edificar-me-ias tu a casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. É como se Deus dissesse assim: eu estava me manifestando através do tabernáculo, através da tenda, através da arca da aliança que estava lá no tabernáculo. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz o texto: e em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel,
falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo a Israel, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Deus estava dizendo através da tampa, porventura, Davi, em alguma ocasião eu falei, eu mandei fazer a casa, em algum momento eu disse que vocês fizessem a casa, o templo? Não, não. Deus não tinha dito ainda. Embora fosse esse o desejo de Deus, mas ainda não era o tempo. E a gente aprende uma lição muito importante. É o que nós já vimos em programas anteriores sobre o reinado de Israel. Você lembra disso? Que era a monarquia era um propósito divino? Professor, como é que a gente sabe? No livro de Deuteronômio, capítulo 17, já tinha as recomendações para os reis de Israel. Eles ainda iam conquistar Canaã e Deus já estava dando as diretrizes como o rei deveria proceder. Mas veja que quando o povo pediu a Samuel um rei, era a vontade de Deus a monarquia, sim, mas não era o tempo de Deus. E agora, mais uma vez, acontece isso. A pergunta é, professor, era desejo de Deus ter um templo? Sim, era sim. Um lugar de culto, de oferta, de holocausto, de sacrifício. Aí faço duas perguntas. Era Davi o homem escolhido por Deus? Não, não era. Segunda pergunta, era o tempo de Deus? Também não, não era. Então, às vezes acontece isso. Às vezes a intenção é boa. Às vezes é até propósito de Deus. Às vezes é até um projeto de Deus. Às vezes é o que está no coração de Deus. Mas ainda não é o tempo. E a gente precisa entender isso. Que para tudo há um tempo determinado. Há um tempo estabelecido debaixo do sol. Deus tem um tempo determinado para agir, para chamar, vocacionar pessoas, para que a sua obra seja realizada. E nós precisamos entender isso. Talvez seja até vontade de Deus, mas a pergunta é, será que é o tempo de Deus? Davi não entendeu isso, que não era ele a pessoa escolhida por Deus para construir o templo. E não era ainda o tempo de Deus para que esse propósito fosse concretizado. É por isso que Deus pergunta se alguma vez ele falou para alguém das tribos de Israel. Abre a tela mais uma vez para nós relermos o texto. Ele diz assim, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo assim, será que alguma vez eu disse assim, por que vocês não edificam uma casa de cedros? Não, Deus não tinha dito a ninguém. Passe o texto, versículo de número 8. Aí diz assim, agora pois assim dirás a meu servo a Davi, Natã, vá ao meu servo Davi e diga assim a ele, assim diz o Senhor dos exércitos, lá no original diz assim, o Jeová Sabaote, aquele que é Senhor de todos os exércitos celestiais e da terra. Ele diz assim, eu te tomei da malhada, como que diz assim, Davi, eu te tomei, eu te chamei, eu te escolhi lá da malhada, lá das ovelhas. Você era pastor, você estava cuidando das ovelhas, eu te tirei de lá, Davi. Pode deixar a tela aberta, por gentileza. Eu te tirei lá de detrás das ovelhas, Davi, tu estavas lá, Davi, esquecido. Até teu pai, Davi, quando Samuel chegou lá, teu pai nem de ti te lembrou, Davi. Tu estavas lá. E eu te escolhi para que você fosse um chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus estava dizendo assim a Davi, olha Davi, fui eu quem te chamei. Deus estava dizendo, fui eu quem te escolhi. Davi, eu tirei você lá de detrás das malhadas, lá de detrás das ovelhas. Não é? Penso assim, que Davi não tinha, quando estava ali tomando conta das ovelhas, não tinha nenhuma perspectiva. Não, que ele pensou, eu sou um pastor de ovelhas, eu vou casar, eu vou constituir a minha família e vou viver aqui, cuidando das ovelhas mesmo. Era essa a perspectiva de Davi. Mas Deus tinha algo mais, né, algo mais extraordinário para fazer na sua vida. Deus tem uma missão, Deus tem um trabalho, Deus tem um serviço, Deus tem uma chamada na vida de Davi. E é importante nós entendermos isso. O chamado de Deus na vida de cada um de nós. Principalmente você jovem, você adolescente, que às vezes fica preocupado com o futuro, como será o seu amanhã, não é? É normal o jovem estar preocupado, não é? Pensando numa faculdade, que curso fazer. E
o conselho que eu te dou é estude, se esforce, faça a sua parte. Mas, acima de tudo, procure descobrir, procure entender o propósito de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é sempre maior, é sempre melhor do que a nossa, não é? Para que nós não façamos as nossas escolhas, nós não tomemos as nossas decisões sem consultar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então Deus estava trazendo a memória, trazendo a lembrança de Davi, que Davi era um pastor de ovelhas. E Deus tirou ele de lá de detrás das malhadas. E ainda hoje Deus continua fazendo assim, chamando pessoas simples. Às vezes pessoas que estão exercendo funções tão simples, e Deus chama, escolhe, prepara, vocaciona e capacita pessoas para exercer funções de liderança, para se destacar, quer seja na área profissional, quer seja na área ministerial. Deus tem seus meios, seus modos, sua forma de trabalhar. E bom é isso, é saber que é Deus quem chama, é Deus quem escolhe. Não foi simplesmente Davi que quis sair e deixar as ovelhas para ser rei, não, isso estava nos propósitos de Deus. Vamos dar continuidade? Pode passar o texto. Aí Deus diz, e fui contigo por onde quer que foste. E Deus diz, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Que coisa tremenda. Deus deu a Davi um nome entre os grandes. Então, se você, com certeza, qualquer cristão que você pedir a ele a lista dos principais personagens da Bíblia, Davi está entre eles. É claro que houve outros, Abraão, Moisés, é claro que houve muitos outros, mas Davi, ele ocupa um destaque, uma função de destaque. Deus deu um nome a ele. Abre o texto mais uma vez, que texto maravilhoso. Deus diz assim, eu fui contigo, por onde quer que foste, como que diz assim, eu não te desamparei, eu não te abandonei. Deus diz assim, eu destruí teus inimigos diante de ti, nas guerras, nas lutas, nas pelejas, nas batalhas, eu estava contigo, Davi, eu estava guerreando contigo, e eu fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E hoje todos nós sabemos, é o maior rei da história de Israel. Pode passar o texto, por favor? Aí diz versículo 10, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Então esse era o desejo de Deus. Eu preparei um lugar, eu dei a terra de Israel. Abre o texto mais uma vez. Um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no lugar e não mais seja movido. Essa é a vontade de Deus, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. É claro que isso aí, em certo aspecto, aponta também para o futuro, quando Israel habitará na sua terra e nunca mais será tirado de lá. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Deus traz a lembrança daquele período de 400 anos, onde Deus levantou aproximadamente 14 juízes, que fez a intermediação entre a liderança de Josué e a monarquia em Israel. Desde a morte de Josué até o período da monarquia, mais ou menos 400 anos. E você sabe disso, que Samuel foi o último dos juízes e foi ele quem tanto ungiu Saul como ungiu também Davi como rei. Pode abrir a tela mais uma vez, é Deus falando com Davi através de Natã. Aí Deus diz, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Eu te dei descanso, eu te fiz descansar. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Deus estava dizendo através do profeta, Deus vai fazer uma casa. Pode abrir o texto mais uma vez? Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Então, Deus vai mostrando a Davi, através de Natã, o que fez e o que estava ainda por fazer. Passe o texto, versículo de número 12. Quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, dormir aí é morrer. Quando você morrer, Davi, quando você for sepultado, veja o que eu vou fazer. Pode deixar a tela aberta, por gentileza. Então farei levantar depois de ti a tua semente. Semente aí é um filho, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
Então Deus estava fazendo uma promessa a Davi, que através da sua semente, através da sua descendência, através de um dos seus filhos, Deus iria levantar um reino. Deus iria estabelecer o seu reino para sempre. Deus estava dizendo que da linhagem de Davi iria proceder reis pelos séculos dos séculos, que sempre haveria reis nessa linhagem, nessa dinastia de Davi. Deus estava falando a Davi o que iria ocorrer com a vida de Davi após a sua morte. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo de número 13. Aí diz assim, este teu filho, que vai proceder de ti, essa tua semente, edificará uma casa ao meu nome. Como que diz assim, Davi não é você. É como se Deus dissesse, Davi, a sua intenção é boa, o seu propósito é bom, mas não é você que vai fazer. E o que é que nós aprendemos? Que para cada um Deus tem um trabalho, Deus tem um serviço específico. Que coisa interessante. Se você fizer uma comparação do que foi o reinado de Davi e o que foi o reinado de Salomão, você vai perceber que foram dois reinos completamente diferentes. O reino de Davi foi marcado mais por guerras, por lutas, por batalhas. Que coisa interessante. Após a sua unção, após o momento que o Espírito Santo se apoderou de Davi, as batalhas foram constantes na vida de Davi. Matou o leão, matou o urso, matou Golias, foi ser o pajem de armas de Saul, começou a guerrear as guerras do Senhor. Depois Davi foi, por causa do ciúme de Saul, Davi foi perseguido por Saul. Davi liderou um exército de 400 homens, homens desprezíveis, homens endividados, na verdade, homens, eu diria que socialmente falando, sem valor algum, e Davi foi o líder desses homens, guerreou várias ocasiões, durante seu reinado, muitas guerras, principalmente contra os filisteus. O reinado de Salomão, não. O reinado de Salomão foi um reinado mais pacífico, foi um reinado marcado por paz, por prosperidade, por riqueza, por sabedoria. É isso que destaca o reinado de Salomão. E era para Salomão essa tarefa, era para Salomão esta obra. Este serviço, vamos dizer assim, maravilhoso, glorioso, construir um templo, lugar de culto e de adoração, Deus deu essa atribuição a Salomão e não deu a Davi. E o que é que nós aprendemos? Eram reis, era pai e filho, eram dois reinos diferentes, eram dois reinados, mas o serviço, a função de cada uma era diferente. E é importante nós descobrirmos, né? O que é que Deus espera de nós, para esse momento, para essa ocasião, para esse momento. O que é que Deus quer, o que é que Deus espera de nós? Porque tem coisas que somos nós que vamos fazer, tem coisas que são pessoas que irão nos substituir. O professor Givanildo não estará aqui para sempre, eu sei disso. Mas nesse momento é o que Deus mandou fazer. Ensine. Abra a Bíblia, ensine a palavra de Deus, fale sobre profecia, fale sobre eventos futuros, mas eu sei que isso é um momento. Depois vai passar o professor Givanildo, virão outros professores, virão outras pessoas que darão continuidade e assim a obra de Deus é feita. E é importante nós descobrirmos isso. Para que Deus nos chamou? O que é que Deus espera de nós? Qual é a nossa função hoje? Para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Volta o texto mais uma vez, por gentileza. Este me edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Que coisa interessante. Deus estava dizendo a Davi, através de Samuel, que seria da linhagem, da semente, da descendência de Davi, que Deus iria estabelecer o seu reino para sempre. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz assim, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O meu relacionamento, em outras palavras, Deus estava dizendo assim a Davi, olha Davi, o meu relacionamento para com Salomão não é simplesmente de um senhor e um súdito, não é simplesmente de um senhor e um servo, não, mas é de um pai e um filho. Eu vou ser para ele como pai e ele será para mim como filho. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz assim, e
Se vier a transgredir, porque isso é normal, né? Os homens muitas vezes falham, pecam. Aí Deus estava dizendo, se ele vier a transgredir, eu vou castigá-lo com vara de homens e com açoite de filho de homens. Não tenho dúvida disso. Será para mim como filho, mas se errar, se ele transgredir, eu vou puni-lo, eu vou castigá-lo. Pode passar o texto, por favor. Mas a minha benignidade não se apartará dele. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu sempre desejarei o bem, vou querer o bem dele, da sua semente e da sua descendência. Abre o texto mais uma vez. Aí diz assim, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti? Deus estava dizendo assim, eu não vou tirar a minha benignidade de Salomão, como tirei de Saul. Não, não vou tirar. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. É como se Deus estivesse dizendo, olha Davi, eu vou te fazer uma promessa, Davi. Você vai morrer, você não vai ver, você não vai chegar a ver, mas dos teus filhos, netos, bisnetos, da tua linhagem, da tua descendência, vai proceder uma dinastia, uma linhagem de reis. Sabe por quê? Porque eu vou estabelecer o teu trono, o teu reino para sempre através do teu filho. E eu não vou fazer com Salomão o que eu fiz com Saul. Porque Saul eu cortei, eu rejeitei a Saul, eu excluí aquela dinastia da lista de reis de Israel. Depois de Saul, você sabe disso, nenhum dos seus filhos reinaram, mas de ti, da tua semente, da tua descendência, eu vou estabelecer uma linhagem real, uma dinastia, uma sequência de reis. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. E serão firmados, porque porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Essa é a profecia. Qual foi a profecia? Davi, não é você que vai construir o templo. A casa será feita pela tua semente, pela tua descendência. E tem mais uma coisa. Não é só isso, não. Não é só a casa que ele vai edificar para meu nome, não. Além disso, eu vou escolher essa linhagem, esta dinastia, essa semente para ser rei para sempre. Vamos ver o cumprimento? Será que essa profecia já se cumpriu? Eu diria que em certo aspecto já se cumpriu, mas há um aspecto ainda futuro. Há um aspecto ainda escatológico, há algo que ainda vai proceder no futuro. Vamos ver? Abra a tela, por gentileza. Vamos ver o cumprimento, pode passar. Primeiro nós vamos ler no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 6, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo de número 1 e o versículo de número 38. E o que é que diz esse texto? Fala exatamente sobre a construção do templo em Jerusalém. Pode abrir a tela, por gentileza? Pode trazer a tela, por gentileza? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 1 e versículo 38. Nós não vamos ler todos os 38 versículos, mas se você desejar, você pode ler na sua casa, porque esse capítulo fala exatamente sobre esse assunto. Salomão edifica o templo, um lugar de culto, um lugar de oferta, um lugar de sacrifícios. E no versículo 1, pode abrir o texto, por gentileza? Diz assim, e sucedeu o quê? No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor, ou seja, da forma que Deus havia dito, este me edificará, ou seja, um descendente, uma semente de Davi. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 38. Nós não vamos ler todos os versículos, mas o versículo 38 fala da conclusão desta obra, da concretização desta obra. Diz assim, e no ano 1º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Ou seja,
A primeira parte da profecia cumpriu-se na íntegra. Dentro de 7 anos, Salomão construiu aquele templo. Você sabe disso, que esse templo construído por Salomão, ele não mais existe, não é? Você sabe disso. Ele foi construído mais ou menos por volta do ano 950 a.C., mais ou menos, e ele esteve de pé por mais ou menos 3 séculos, mais ou menos. Por quê? Em 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. 3 ou 4 séculos, mais ou menos, né? Então, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e ele destruiu aquele templo. Inclusive, é o assunto da lição do próximo domingo na Escola Dominical, que nós vamos estudar sobre o reino do sul, o cativeiro do reino do sul, não é? Que foram levados para a Babilônia. Então, por volta de 536, mais ou menos, então Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Este templo que foi destruído, depois ele foi reconstruído por Zorobabel, mais ou menos em 520 a.C. Porque quando Ciro ordenou ou autorizou o retorno do povo de Israel para a sua pátria, Ciro mandou reconstruir o templo, e ele foi reconstruído nos dias de Zorobabel, que depois foi restaurado mais ou menos 5 séculos depois, mais ou menos 20 anos antes de Cristo, esse templo foi reerguido, ou restaurado, melhor dizendo, por Herodes. Então, quando Jesus estava aqui na terra, que Jesus entrou no templo, não era mais o templo de Salomão. Qual foi o templo que Jesus entrou, que os discípulos mostraram a estrutura do templo? Isso, parabéns. Jesus entrou naquele templo construído por Zorobabel, mais ou menos 520 a.C., e restaurado por Herodes, mais ou menos 20 anos antes de Cristo. Esse templo também foi destruído. No ano 70 da era cristã, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu esse templo. Então, hoje os judeus não têm um templo. Não tem. O que é que eles têm? Isso, um muro. O Muro das Lamentações. Onde eles fazem suas preces, onde eles fazem suas orações, onde eles leem as Sagradas Escrituras, mas eles ainda não têm um templo. Mas há uma profecia futura, que nós não vamos estudar hoje essa profecia, vamos estudar em outros programas. Há uma profecia futura que este templo será profanado durante a grande tribulação. O que significa dizer que o templo de Jerusalém será reerguido, será restaurado, será reconstruído, melhor dizendo. Não sabemos se antes ou depois do arrebatamento, não sabemos. Mas ele será reconstruído. Mas a profecia que Deus deu através de Natã a Davi, ela se cumpriu. Não foi Davi quem construiu o templo em Jerusalém, mas quem construiu foi exatamente Salomão. Em 7 anos, nós vemos isso, capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, versículos 1 até o versículo de número 38. Mas há um aspecto dessa profecia que ainda não se cumpriu. Porque a profecia de Natã para Davi dizia que o filho, a semente de Davi iria construir o templo e que o seu reino seria estabelecido para sempre. Vamos ver a profecia? Então, você vai perceber isso, que depois de Salomão veio o rei Roboão, e com Roboão houve a divisão do reino. Reino do norte, 10 tribos, e reino do sul, que era só Benjamim, só Judá depois de Benjamim. E dessa linhagem, a partir de Roboão, procederam 20 reis. Só que, quando Jerusalém foi destruída, por volta do ano 536 a.C., o reinado em Israel deixou de existir. Não existe um rei hoje lá em Jerusalém, lá em Israel. Aí parece que essa profecia não cumpriu-se. Bem, não cumpriu-se ainda. É por isso que eu disse, há um aspecto dessa profecia que já se cumpriu. Qual foi o aspecto? O templo foi construído por Salomão, nós já confirmamos isso. Mas há um aspecto que é futuro. Porque dessa linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão,
veio Jesus, o Cristo, o Messias. Se você ler o capítulo 1 do Evangelho escrito por Mateus, Mateus vai dizer isso, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no futuro, Jesus vai reinar sobre o mundo inteiro. Vamos abrir a Bíblia? Dentre as muitas profecias, vamos ler só 2 versículos. Pode abrir a tela, por gentileza? Daniel, capítulo 2, versículo 43, que é uma profecia que nós já estudamos, lá daquele sonho de Nabucodonosor, daquela estátua. Daniel dizendo ao rei Nabucodonosor, quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Isso está falando do reinado ou do governo do anticristo que ocorrerá durante a grande tribulação. Mas pode passar o texto, por gentileza? Capítulo 2, versículo 44. Aí Daniel continua dizendo ao rei Nabucodonosor, mas nos dias desses reis, quais reis? O período da grande tribulação, o governo do anticristo, aí diz o Deus do céu, levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Que coisa interessante. Deus disse a Davi através de Natã que através das suas linhagens, através da sua semente, Deus iria estabelecer um reino para sempre. E séculos depois, Deus vai falar a Nabucodonosor através de Davi, que Deus vai levantar um reino que será estabelecido para sempre, e nós sabemos que esse reino é o reino do Messias. Então, em certo aspecto, essa profecia de Natã para Davi já se cumpriu, porque o templo foi construído, mas em certo aspecto ela vai se cumprir ainda quando Jesus reinar sobre o mundo inteiro, a partir de Jerusalém.